Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade. Hoje nós vamos falar sobre um problema que acomete 1,5 bilhão de pessoas no mundo inteiro, que são as dores. Dores crônicas, aquelas que duram de 3 a 6 meses pelo menos. E eu vou falar, não tem uma parte do meu corpo que não esteja doendo nesse momento. E para a gente discutir sobre o que fazer em caso de dores e desconfortos e como melhorar esse quadro, eu estou aqui ao lado de 2 super especialistas, mas que eu só vou apresentá-los depois que você deixar o like e já compartilhar esse vídeo para quem, assim como eu, está na era do Condor. Condor aqui, Condor ali. Então já manda o vídeo, deixa o like, que agora a gente vai conhecer os nossos convidados. Comigo aqui tenho o prazer de receber Rafael Peixoto, que é fisioterapeuta, instrutor de Pilates há 16 anos, sócio fundador do Método Pilates e professor de curso de Pilates desde 2009, formando mais de 8.000 instrutores de Pilates em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Rafael. Fala, Bruno, tudo bem? Obrigado aí, é uma honra estar participando aqui com vocês. E vamos falar de Pilates e falar de dor, como é que o Pilates pode influenciar aí na melhora desse problema que afeta tantas pessoas no dia de hoje. Eu não sei se é um problema só de várias pessoas, é porque eu tô ficando velho mesmo, mas de um tempo pra cá, amigo, a única parte do meu corpo que não dói é o cabelo, e isso porque ele tá caindo. Mas essa pergunta a gente responde daqui a pouco, porque agora eu quero apresentar o nosso professor Fernando Lopes Ferreira, que ele é formado em Educação Física, ele é profissional do SESI há mais de 7 anos, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, é professor de Pilates solo, além de outras várias modalidades no SESI Canaã. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Bruno. Olá, Rafael, tudo bem? Bruno, um prazer poder estar aqui, né? Satisfação enorme para a gente poder ter um bate-papo leve, descontraído, mas com muita informação, né? Que é o mais importante. É isso, vamos passar informação de qualidade para o nosso público. E aí, já que os dois trabalham nessa temática de Pilates, vamos começar, Fernando. O que é o Pilates? Então, Bruno, o Pilates ele é um método de condicionamento físico e de alongamento, né? Que utiliza o próprio peso corporal na sua execução. O Pilates foi criado por um alemão chamado Joseph Pilates, primeiramente com o nome de cronologia, né? Contrologia, que o próprio autor acreditava no controle da mente sobre o corpo, né? E hoje o Pilates eles têm 6 princípios, são eles: a fluidez, a respiração, a concentração, o equilíbrio, a precisão, né? A precisão e o powerhouse, né? O powerhouse mais conhecido também como core, que é o conjunto de músculos que compõe o nosso abdômen e que é responsável pela sustentação de toda a nossa coluna, né? E o nosso autor, o nosso criador, ele acredita que todo movimento corporal, ele provém do nosso powerhouse, também conhecido como core. E faz muito sentido, porque eu tenho 1,94 m, eu sofro muito de dor lombar. E aí muita gente já me disse que falta um fortalecimento no abdômen para justamente ajudar a não ter sobrecarga na lombar. Faz sentido, Rafael? É por aí? Cara, faz todo sentido. O Pilates, ele é além de tudo que o Fernando falou de forma excelente, né, perfeita, o Pilates ele é um método de treinamento resistido e a gente tem que lembrar o seguinte: o nosso corpo ele tem mais de 600 músculos e cada músculo e cada grupamento muscular vai ter uma determinada função. Então, quando você tem um abdômen fortalecido, entrando na parte da dor lombar que você me perguntou, além de uma musculatura paravertebral que fica ali ao lado das vértebras mais forte, você consegue ali ter uma melhor absorção e distribuição de carga, porque quando você está sentado, você está sofrendo uma carga no seu corpo, muito em cima da sua lombar. Quando você corre, quando você treina. Então, esses músculos mais profundos, tanto da parede abdominal quanto da região ali do tronco em geral, eles vão ser importantes para poder absorver essa carga e distribuir melhor essa carga no seu corpo, fazendo com que suas articulações sofram menos. E aí, obviamente, então, quando você faz o Pilates, o Fernando falou do Powerhouse, que alguns vão conhecer como Core, né, em determinadas atividades, vão ser músculos importantes que, ao você sofrer uma carga na região da lombar, você vai conseguir absorver melhor essa carga, distribuir melhor e suas articulações, então, na lombar vão sofrer menos e se elas sofrem menos, provavelmente você vai sofrer com menos dor nessa região.
Amém. Vocês viram que eu estou fazendo consulta para mim aqui, né? Rafael, você citou sobre articulações. As dores, elas podem ser provenientes de dores musculares, dores nas articulações. Qual outro tipo de dor que geralmente as pessoas sofrem? Existem 3 tipos de dor caracterizados pela literatura. A gente tem as dores nociceptivas, dores nociplásticas e dores neuropáticas. De uma forma muito resumida, as dores nociceptivas são aquelas que têm uma causa estrutural. Então, você levou uma pancada, você desgastou sua articulação com o tempo. Então, às vezes, não precisa ser um trauma direto, pode ser traumas indiretos ali, levando à lesão da estrutura. Então, você tem uma dor que a gente caracteriza como uma dor nociceptiva. A dor nociplástica, ela já é uma dor que começa a ter ali uma alteração da parte do sistema nervoso, periférico e central, mas normalmente ela é proveniente também de um estímulo estrutural primeiro, né? Então você tem um estímulo estrutural. E a gente tem um tipo de dor neuropática também, que é aquela dor do sistema nervoso, pode ser central ou periférica, que aí pode vir com algumas doenças, enfim, a diabetes, por exemplo, é uma doença, é uma patologia que pode gerar uma dor neuropática por uma alteração no sistema nervoso periférico. Então, são esses 3 tipos de dor que a gente tem. Então, a dor lombar, como você começou o podcast, a dor crônica, que é aquela que dura mais de 3 meses, né, 3 meses para cima, ela seria uma dor inicialmente, né, nociceptiva, você ali por traumas repetitivos, ou talvez por algum tipo de acidente, alguma pancada, você tem uma lesão ali. E com a cronicidade, ela pode vir a se tornar uma dor nociplástica. E aí, ela já é uma dor que agrava o caso. E quanto mais tempo se demora para o tratamento, mais difícil é para você tratar. Quanto mais tempo você demora para começar um exercício físico como o Pilates, dentro de uma dor crônica, acima ali de 3 meses, mais tempo também depois você vai ter que levar para tratar essa dor. É meio óbvio. Como tudo na vida, o que você consegue diagnosticar e tratar no início é mais rápido, mais fácil, mais barato do que no final, né, quando já está um pouco mais grave. Exatamente. E o Pilates, ele tem o poder de ajudar as pessoas que sofrem com essas dores, Fernando? Com certeza, Bruno. O Pilates ele tem vários benefícios, né? A gente, pensando em saúde, como a própria Organização Mundial define ela, né, que não é só uma ausência de doença, mas o bem-estar físico, social e mental. Então, o Pilates, a gente consegue ter benefícios nessas 3 áreas, né? No aspecto físico, a gente consegue ter uma melhora na nossa postura, fortalecimento muscular, uma melhora na nossa mobilidade articular, uma melhora de flexibilidade, do próprio condicionamento em geral. Se a gente pensar no aspecto mental, a gente vai ter uma redução ali do estresse, né? Um alívio no estresse, uma melhora na nossa precisão. E se a gente pensar no aspecto social também, falando um pouco, né, da nossa atividade que a gente tem na nossa unidade, que é a atividade de forma coletiva, então a gente tem aquele convívio aluno com aluno e aluno-professor, né? Aquele momento pré-aula ou pós-aula, ou como uma volta calma, né? E a gente sabe que hoje em dia, na nossa sociedade, né, esse convívio pessoal, ele está cada vez mais distante, né? Então a gente tem essa melhora nesses 3 aspectos, né? Tanto físico, social e no mental. E é interessante, esses 3 aspectos são interessantes, porque a gente trabalha muito aqui, Rafael, com um público que está dentro da empresa, né? Nós somos serviço social da indústria, então a gente trabalha não só com a pessoa física, mas também com o empresário, com o trabalhador. E é difícil garantir, né, Fernando, uma produtividade alta se a pessoa está com dor, se a pessoa está com desconforto, se a pessoa está com estresse. Então, muito do que a gente vê que acontece nas empresas é um absenteísmo, a ausência no trabalho por questões de saúde, mas também o presenteísmo. A pessoa vai, bate o ponto, está lá, mas, gente, convenhamos, quem consegue se concentrar com o joelho doendo, com o ombro latejando? Então, o Pilates ele pode ajudar nessas várias vertentes, tanto da saúde física quanto mental. Com certeza. E já pensando mais nessa área da indústria, da própria indústria, né? A gente que atua no SESI e é o nosso público-alvo, a gente consegue levar um pouco do Pilates, né? Um pouco da vivência do Pilates para dentro das empresas, né? Então hoje com a nossa ginástica laboral, que a gente tem o nosso planejamento mensal, todo mês a gente tem uma aula de laboral Pilates. E essa modalidade ela é muito bem aceita pelos colaboradores. E na verdade ela é uma porta de entrada, né?
para essa modalidade do Pilates, porque ali dentro da empresa ele vai ter uma vivência. Lógico que a ginástica laboral vai ser um pouquinho mais curta, né? É voltada para um método Pilates, com mais concentração, com estabilização de tronco, né? Mas é uma vivência prévia. E ali a gente vê que é muito aceito pelos os colaboradores, né? E em seguida, após aulas, eles já procuram a gente. Como é que faz para iniciar? Aonde que tem? Se o próprio SESI fornece esse serviço, né? Então acaba que é uma porta de entrada para o Pilates, que a gente sabe que a vivência tem que ser um pouquinho... A ginástica, ela é uma porta de entrada, né? Para a pessoa conseguir abrir um pouquinho a mente. Mas aí a pessoa já se direciona para um estúdio de Pilates ou o Pilates solo, né? Então vamos lá, você falou do Laboral Pilates, né, que é uma pequena intervenção de Pilates durante a atividade do trabalhador dentro da empresa. A gente tem também o Pilates solo, que você é professor. O que é o Pilates solo? Então, o Pilates solo, como o Pilates também de estúdio, ele utiliza bastante a questão do equilíbrio, a conscientização do core, né? Como se pode dizer? A estabilização do tronco, né? E a principal diferença do Pilates solo é que a gente vai estar utilizando, né, a gente faz atividades sem o uso de aparelho, mas, porém, a gente tem alguns acessórios que a gente utiliza durante a aula. Por exemplo, os colchonetes, softball, Magic Circle, bastões com ou sem carga. Então, a principal diferença é essa. Na maioria das vezes, uma aula mais coletiva, vai ter uma quantidade maior na turma, e também a gente não tem o uso de aparelhos específicos, mas tem acessórios também que vai estar auxiliando aí na variação das aulas. E a gente também tem um estúdio de Pilates que tem equipamentos. Como é que funciona o Pilates dentro de um estúdio, Rafael? Olha, Bruno, dentro do estúdio, o Pilates, ele, como eu disse no início, ele é um método de treinamento resistido, só que o Pilates ele tem as suas características em relação aos seus equipamentos, que foram criados pelo Joseph Pilates, e que são equipamentos que normalmente a gente utiliza cargas de molas para poder gerar resistência. Então, uma carga que a gente chamaria de carga progressiva. A gente também trabalha dentro do estúdio de Pilates com o solo e com todos esses acessórios. A bola, que por curiosidade a gente chama hoje de bola de Pilates, mas não teve nenhum registro do Joseph Pilates usando uma bola na vida dele. Mas assim, é uma bola que a gente usa muito, a bola. A gente usa o Magic Circle, né, ou Flex Ring, que é um anel que dá para fazer exercícios ali, que ele é flexível, enfim, os terabands, elásticos, mini bands, enfim, que são aqueles elásticos redondos. Então dá para fazer bastante coisa. E uma coisa interessante em relação ao método Pilates e aos estúdios de Pilates é que os equipamentos do Pilates, você tem ali 3 equipamentos que eu diria equipamentos principais, mas que cada equipamento, eu estou chutando bastante aqui, deve dar para fazer pelo menos uns 500 exercícios em cada equipamento. É mesmo? Talvez essa seja uma diferença em relação do Pilates em relação à musculação, por exemplo, que é um outro método de treinamento resistido, mas que ali você tem quase que um equipamento para cada exercício. Os equipamentos no Pilates, eles te dão várias possibilidades ali para você fazer exercícios, enfim, isso torna talvez uma atividade um pouco menos monótona, dentro de algumas preferências de algumas pessoas, enfim, isso pode ser um diferencial do método. Você citou a musculação. Bom, a gente está falando de atividades físicas. Qual que é a principal diferença, vantagens e desvantagens do Pilates para a musculação? Essa é uma resposta que exige aqui um outro podcast, eu talvez. Eu quero que você causa briga com o pessoal do personal trainers, profissionais de educação física. Não, mas agora. Não tem polêmica. Briga, não tem briga nenhuma, vou até olhar para a câmera para falar isso, não tem briga nenhuma. São métodos de exercício, como eu falei, que estão caracterizados na mesma região, que é o método de treinamento resistido. Existem algumas diferenças. Como o professor Fernando falou no início, o Pilates ele tem alguns princípios que a gente utiliza, que são princípios que algumas vezes podem ser utilizados também dentro da musculação. Eu, particularmente, recomendo aos meus alunos que pratiquem musculação também. Se a gente for pensar em método de treinamento resistido, tentando fazer aqui esquecer um pouquinho a discussão Pilates ou musculação, a gente tem que pensar o seguinte: o ideal
tá? Dentro de várias citações na literatura, como o American College, Colégio Americano de Medicina do Esporte, é você fazer minimamente ali uma frequência de 2 vezes na semana, mas a frequência ideal ali seria de 3 vezes para mais vezes na semana, complementando aí de 90 a 150 minutos de exercícios resistidos. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso com um método só, porque fica chato, não gosta de ir, não quer. Então, às vezes, você complementar os métodos é interessantíssimo. E o que eu poderia falar de diferença dos métodos é na estratégia das aulas. As estratégias são diferentes. Então, na musculação existe uma estratégia, por exemplo, por isso que eu falei que exigiria um outro podcast para a gente falar sobre isso, mas a musculação ele tem uma estratégia, por exemplo, das séries múltiplas. Então, para quem às vezes ainda não está muito familiarizado, é você fazer mais de uma série do mesmo exercício. O Pilates, se você tiver como objetivo também ganhar força e massa muscular no Pilates, o que é possível, tá, galera? Dá para ganhar Dá para ganhar massa muscular no Pilates. Você tem que também trabalhar mais de um estímulo no mesmo grupamento dentro da aula. Só que o Pilates ele não tem, dentro da estratégia, o hábito de trabalhar 3, 4 séries do mesmo exercício. Mas, como eu falei anteriormente, um equipamento de Pilates permite você fazer 500 exercícios. E dentro desses 500 exercícios, você vai ter vários exercícios para o mesmo grupamento muscular. Então, uma estratégia que muitas vezes a gente usa no Pilates é fazer exercícios diferentes para o mesmo grupamento muscular para que a gente possa alcançar aí determinados objetivos. Para finalizar esse parêntese aqui, que está virando um colchete, está virando a chave, está virando tudo, mas para finalizar em relação à musculação, e falando até uma certa desvantagem que o Pilates pode ter, por exemplo, o ganho de massa muscular, voltando a dizer, o Pilates ganha sim massa muscular, mas você tem certas limitações de carga. Sim. Então, se uma pessoa que quiser ser bodybuilder, fisiculturista, no Pilates ela não vai encontrar esse resultado porque existem limitações de carga. Tanto dos equipamentos, que não conseguem atingir cargas muito elevadas às vezes para esse ganho, quanto também da diferença de resistência. Musculação, normalmente você tem a força-peso para você fazer ali a anilha, o halter. E no Pilates você tem as molas. A mola é uma carga progressiva que ela gera algumas limitações dentro do processo, né, do ganho de massa muscular e do ganho de força. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o que vai fazer você ganhar massa muscular, o que vai fazer você ganhar força, envolve muito mais o esforço que você vai fazer durante a aula do que propriamente o tipo de carga que você vai utilizar. Então você pode, por exemplo, ganhar massa muscular fazendo exercícios calistênicos, usando simplesmente o seu peso corporal. Então, se você tem o seu peso corporal e adiciona uma mola, não faz sentido a gente imaginar que você, então, só por estar usando a mola, não vai conseguir ganhar massa muscular dentro da atividade. Então, existem algumas particularidades, mas sempre lembrando que eles estão caracterizados no mesmo tipo de exercício, que é método de treinamento resistido. E pelo que o Rafael falou, Fernando, são complementares mesmo. Sim. Porque se por um lado a gente pode ter a musculação, né, com maior potencial de aumentar a massa muscular, por outro lado, o Pilates, além de aumentar também a massa muscular, pode garantir maior flexibilidade, mobilidade. Ser professor de musculação e também de Pilates. Como é que fica o coração nesse momento? Fica dividido, né? Não precisa, soma, pô. Na verdade, não precisa dividir. Ele é um complemento, realmente. O Rafael foi muito bem na sua colocação. Eu acho que, só para complementar o raciocínio dele, eu acho que uma das diferenças, né, é que o Pilates ele executa muitos exercícios combinados, né? Então, com grandes grupos musculares, são os exercícios mais associados. E aí, na musculação, a gente acaba ou não, o treinamento ele é um pouco mais isolado, né? Mas como ele falou, tudo depende do seu objetivo, depende do objetivo do aluno. Eu acho que com as duas modalidades, com os dois métodos, a gente consegue atingir o objetivo, né? Basta uma adaptação. Então, dentro da musculação, a gente consegue também fazer uma reabilitação, um fortalecimento, uma estabilização, e a gente consegue isso também dentro do Pilates, como ele falou, a gente consegue um ganho de massa muscular, um ganho de tônus muscular. Então, acaba que os dois somam e o ideal realmente é a gente conseguir, se possível, dentro da nossa realidade, né, complementar as duas modalidades. Até para essa questão de ser mais prazeroso, né? Então a gente tem que procurar sempre uma atividade. O principal da atividade é uma coisa que te dê prazer e que te faça alcançar o seu objetivo. Então, dentro dessas variantes aí, eu acho que as duas
modalidades e os 2 métodos eles se complementam. Isso aí que o Fernando falou é perfeito, cara. Você tem que achar um método de exercício que te agrada, porque é aquele que você vai, porque não tem método de exercício que resolva o seu problema se você não praticar. Não, eu tava pensando sobre isso, porque já tem 30 dias que eu tô pagando a academia e até hoje não fez efeito. Eu acho que vou ter que ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo. Tem que esforçar, né? Não tem jeito. É quase isso, é aquele lance, é o esforço, é um esforço psicológico, é um esforço do tempo que você retira para ir até lá. Mas você mesmo já falou sobre a questão da produtividade, né? Então, às vezes, você acha que você está perdendo tempo, a pessoa pode achar, o que não deveria, mas achar que está perdendo tempo indo até o estúdio de Pilates fazer um exercício, indo até outro método de exercício, enfim, outra forma de prática de exercício, ela pode achar às vezes que ela está perdendo tempo, mas na verdade ela não está perdendo tempo, ela está ganhando tempo. Ganhando tempo e ganhando qualidade de vida, tempo de qualidade, o que é mais importante. E provavelmente um dinheirinho no final do mês, né? Se produz mais. Se produz mais, é isso. Então fica a dica aí para quem quer o dinheirinho no final do mês, mas principalmente para quem quer ter uma vida mais longeva e com mais qualidade. Muita gente deixa para cuidar da saúde, principalmente envolvendo o Pilates, depois da fase adulta, depois que já está na melhor idade. Poxa, você pode ter um envelhecimento muito mais saudável se você já começar agora. Seu fortalecimento muscular, seja na academia, seja no estudo de Pilates, seja no Pilates solo, bem como alongamento, bem como exercícios de mobilidade, flexibilidade e todo o rol de atividades que esses profissionais podem trazer para você. Então não deixa para amanhã o cuidado que você pode ter hoje com o seu bem mais precioso, que é a sua vida. Eu citei a questão da melhor idade. Pilates é procurado mais por idosos, por crianças. Como é que é a tua experiência com o seu público? Bem, dentro dos estúdios de Pilates, aí talvez o professor Fernando possa falar melhor sobre o solo, mas dentro dos estúdios de Pilates, se a gente for considerar o nosso o público-alvo, são normalmente mulheres, ali numa faixa etária entre 50 e 60 anos. Esse seria o grande público que a gente tem, mas também tem o público idoso, como um grande público que procura o método Pilates. Talvez por ser um método que, de forma não tão onerosa, um método que seja mais individualizado. Porque, às vezes, essa também pode ser uma diferença do método Pilates em relação a outros métodos de exercício, é que por mais que dentro dos estúdios, por mais que você tenha ali mais de uma pessoa na turma, normalmente são aulas individualizadas. E aí esse público ele acaba favorecendo bastante por essa aula direcionada. Então, realmente, o público idoso é um público que procura bastante o método Pilates e é um público que eu particularmente gosto bastante de trabalhar também. Que coisa boa. E no Pilates solo, você atende pessoas de todas as idades? Então, Bruno, dentro da nossa realidade, a nossa faixa etária também é essa, entre 50 a 70 anos, né? Na nossa unidade, no SESI Canaã, né, a gente tem um programa que chama Programa Adulto em Exercício, que é voltado mais para o público idoso. Então, hoje a gente tem uma turma bem grande e até como eu falei no começo, né, acho que o pessoal procura também por ser uma turma mais volumosa e ter aquele contato, né? Então eu acho que eles procuram também essa parte social de relacionamento. Até por ser ter contato, ter amigos. Até por ser um público mais idoso, né? Às vezes moram só, não tem muito contato com os filhos, né? Com os netos. Então eles procuram essa parte de convivência também. Então dentro da nossa realidade, já tô achando que eu tenho que ir pro Pilates, porque eu já tô com dor, já sou idoso. Eu já preencho todos os pré-requisitos. Mas lembrando que o Pilates ele não tem nenhum tipo de contraindicação. Certo. É porque o brasileiro em si, ele tem aquela, como podemos dizer, aquela cultura de só procurar a atividade física quando realmente é indispensável, né? Não vou falar nem necessário. Então, ele só vai... Atividade física, uma hora você vai, Bruno. Por bem ou por mal, uma hora você vai. Então, acaba que esse público é um pouco mais idoso e, geralmente, já que tem alguma... vamos dizer, uma indicação médica, né? Vamos dizer assim. Então, mas reforçando, o Pilates ele não tem nenhum tipo de contraindicação. Ele serve desde a criança que está em fase de desenvolvimento, né? Que tem algum problema na sua fase de crescimento ou que está com uma má postura. Vai desde o público adulto também, né? Que hoje em dia a gente está tendo mais o público adulto, mais jovem procurando o Pilates e é desde o público idoso, que tem alguma contraindicação não, alguma restrição médica. Então, mesmo para esse público, ele é
o Pilates ele é acessível. Basta ter sempre aquela boa orientação do profissional. Hoje o Pilates, reforçando, ele pode ser aplicado tanto por um fisioterapeuta, como o Rafael, como por professor de educação física, também está habilitado, né? Então, esse público, quando chega, tanto no estúdio ou numa aula coletiva, ele tem que levar, né, aquele prontuário médico para a gente poder avaliar e adaptar alguns exercícios, né, em função à realidade dela. Mas reforçando, o Pilates não tem nenhum tipo de contraindicação. Pelo contrário, ele é indicado para todo mundo em todas as fases. Você falou algo que eu não tinha me atentado. Então, crianças ou adolescentes, jovens que ainda estão numa fase de desenvolvimento, podem utilizar também o Pilates para melhorar sua postura. Com certeza. E hoje o público, né, infantil, né, de adolescente, ele tem muita má postura, tanto pela a questão da tecnologia, o uso de celular, o uso excessivo de celulares, de computadores, né? Então o Pilates atende também esse público, né? Hoje, acho que também a realidade do Rafael é um pouco baixa essa procura, mas ele é de fundamental importância, né, para esse público. Sim, é menor realmente, mas tem cada vez crescido mais. Esses públicos que não seriam talvez o público-alvo, homens, adolescentes, crianças, tem sido um público que cada vez tem procurado mais os exercícios, tem procurado mais o método Pilates, tendo em vista que realmente, como o professor Fernando falou, a gente consegue trabalhar postura, consegue trabalhar a força, consegue trabalhar a parte de massa muscular, consegue prevenir dores, consegue, enfim, trabalhar a flexibilidade, o alongamento, o que quanto antes você começar, melhor. Eu costumo falar para meus alunos que a gente faz hoje pensando no amanhã e não pensando no hoje. Então, tem realmente sido um público que tem procurado, muito ainda por indicação médica, às vezes por problemas posturais, como escoliose, enfim, ou outros problemas advindos da parte postural, mas que realmente cada vez a gente tem tido mais nos estúdios de Pilates e alguns até procurando porque querem praticar um método de exercício mesmo. E até, perdão, e até no alto rendimento, né? A gente já vê estudos aí que dentro do futebol, né, das modalidades de vôlei, a prática do Pilates também está relacionada ao alto rendimento, né? Então, o Pilates não é, para muitos, é só reabilitação, né? Não, está relacionado também à alta performance. A gente tem vários estudos que comprovam isso. E aí vocês citaram, então, alta performance, melhora a questão de dor, postura, alongamento, flexibilidade. O Pilates melhora também a respiração, ele trabalha a respiração. Então, trabalha, tá? Talvez o professor Fernando possa discordar de mim, caso ele tenha ali uma ideia diferente, mas é uma outra coisa que eu também costumo falar, é o seguinte, às vezes é um pouco arrogante da nossa parte falar que a gente ensina alguém a respirar. A pessoa aprende a respirar quando ela nasce, né? Então, a gente utiliza muito a respiração no Pilates para determinados objetivos. Então, só um exemplo aqui. Quando você vai fazer um movimento de dobrar a sua coluna, de flexão de coluna, é mais fácil você dobrar a sua coluna soltando o ar do que puxando o ar. Porque quando você puxa o ar, você aumenta a pressão no tórax, você aumenta a pressão no abdômen, fica mais difícil de você movimentar a sua coluna. Então, a gente utiliza muito a respiração no Pilates para ganhar mais ou melhorar um pouco a performance de determinados exercícios. Mas, em determinadas situações, a gente acaba trabalhando com uma respiração também mais natural. Uma coisa que a gente normalmente não recomenda no Pilates são aquelas respirações onde a gente prende o ar, a famosa manobra de Valsalva, por exemplo, que é muito utilizada, por exemplo, por levantadores de peso. Eles têm que fazer a manobra de Valsalva para proteger a coluna, porque a manobra de Valsalva é uma manobra respiratória que vai aumentar a pressão intraabdominal e vai fazer com que a coluna fique menos móvel, fique mais estável. Mas ela tem uma série de efeitos colaterais que não são tão interessantes. Dentre eles, se a gente fosse levar para um extremo, você pode ali ter um aumento de pressão intracraniana a ponto de ter um acidente vascular, por exemplo, dentro do exercício. Então, a gente não chega a esse ponto. Então, normalmente é o que a gente pede para os alunos não fazerem. Pelo menos dentro dos estúdios a gente tem trabalhado dessa forma. Mas a gente utiliza bastante a respiração e ela é bastante ensinada nos cursos de Pilates.
sobre a importância de um controle respiratório, o que eu acho também às vezes interessante para a parte mental, vira quase que um mantra, né? Vira quase que ali você concentra na respiração e você acaba saindo um pouco do foco do dia a dia, do estresse, o que faz também com que você melhore. Então, eu não tenho nada contra o trabalho da respiração, quem gosta de trabalhar de forma mais específicas, muito pelo contrário, tenho a favor, mas a gente utiliza para ganhar alguma coisa. E não o Pilates faz com que você aprenda a respirar corretamente ou aprenda a respirar melhor. Porque, na verdade, o que o Rafael falou faz parte dos princípios do Pilates, né? Como eu falei, a fluidez e a respiração. Então, a respiração, a gente também utiliza no Pilates solo, né? A respiração contínua e tenta não fazer, prender esse ar, né? Então, é uma coisa que complementa um ao outro. Mas discordar jamais, concordo plenamente com você. E eu acho que isso é um dos desafios do Pilates. O Pilates ele é desafiador, porque você concentrar na sua respiração e automaticamente realizar aquele movimento é muito complicado. Então, é muito difícil a pessoa hoje ela conseguir se desligar das suas atividades diárias, né, de tudo que engloba a vida pessoal dela e se dedicar àquela modalidade. E o Pilates tem muito isso, o Pilates é muito concentração. Porque se o Pilates não tiver esses princípios, é uma modalidade que fica vaga. Então, o diferencial do Pilates é justamente esses princípios, né? E é uma questão desafiadora. Perfeito. Você respirar, ativar a região do seu core, fazer a fase excêntrica do movimento junto com a respiração, é muito desafiador. Então as pessoas chegam achando, é muito fácil o Pilates. E sai da aula, professor, eu tô sentindo bastante, meu corpo bem ativado. No outro dia sente, né? Até aquela fadiga pós-treino, é bem comum. Então as pessoas ficam surpreendidas. Bruno já praticou Pilates? Já pratiquei Pilates. E fui com essa impressão, coisa fácil. Eu faço musculação, faço crossfit, Pilates vai ser tranquilo. Meu amigo, mas o que eu não faço e deveria fazer são alongamentos. Então, a hora que eu vou para o Pilates, que a gente trabalha além do fortalecimento muscular, da respiração, que aí tem o alongamento mesmo, e aí eu vejo tanto que eu tô com o músculo encurtado, aí eu sinto muito. Mas é isso que faz com que eu tenha uma melhor performance na academia no dia seguinte. Né? Isso faz com que eu evite as minhas dores, que eu já falei antes, minha coluna, minha perna dói muito, mas é falta também de alongamento, falta de fortalecer os músculos certos, e o Pilates é um exercício, uma modalidade muito completa. Então, eu recomendo a você que está nos assistindo agora, que procure, né, o Pilates, experimente essa modalidade, dê uma oportunidade para você. E aí a gente tem o Pilates solo, do nosso professor Fernando, a quem eu já agradeço a presença aqui hoje, e o Pilates no estúdio, a qual eu agradeço também o professor Rafael, e quero que vocês deixem suas considerações finais, onde que as pessoas te acham, se quiser fazer uma aula de Pilates, e o que mais você quiser dizer nesse momento de despedida. Então, Bruno, primeiro agradecer o convite, né, Rafael? Obrigado. E a vida é sempre um conhecimento, né? Foi uma satisfação enorme estar aqui com você e aprender um pouquinho mais da modalidade que a gente não tem domínio ainda, né? E eu quero deixar para o pessoal o convite, né? Hoje a gente tem o Pilates solo junto com o programa Adulto em Exercício da unidade SESI Canaã. Lembrando que o Pilates ele não tem contraindicação, é para todo mundo. É uma aula coletiva, bastante animada, o pessoal gosta muito, né? Mas sempre trabalhando os princípios do Pilates. É isso aí, Bruno. Muito obrigado novamente. Rafael, foi um prazer. Show de bola, as portas estão abertas, sempre bem-vindo. E muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho no SESI Canaã. Muito obrigado. E obrigado aí pela presença, Rafael. Onde que as pessoas te encontram? E já a sua despedida, a sua mensagem final. Eu que agradeço, se as portas estão abertas, eu vou vir aqui tomar um café contigo. Opa, por favor. Receber na hora. Vai ser um prazer. Então, fechou. Eu quero agradecer o convite, dizer também para o professor Fernando, foi um prazer conhecê-lo, nós nos conhecemos hoje e uma satisfação trocar essa ideia com você. Também convidar a todos para que possam participar de uma aula de Pilates, conhecer, fazer uma aula experimental, quem não conhece. Quem já conhece, já praticou e não está praticando, que possa voltar a um estúdio de Pilates para continuar essa prática. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente tem o nosso Instagram, tem o Instagram da empresa, né, que é @métodopilates, método com TH, e tem o meu Instagram, @RafaelPeixoto_método_Pilates, também, que vocês podem saber um pouco mais do método, a gente está sempre postando. E um recado que eu acho muito importante, mesmo aqui sendo um
podcast sobre o Pilates, eu trabalho com Pilates, vivo de Pilates, mas o mais importante é a prática de exercício. Então, escolha a sua prática, a prática que você prefere. Se for o Pilates, a gente vai agradecer bastante, vai gostar. Mas se não for, se for outro método, que seja outro método de exercício físico, porque o importante hoje é a gente se movimentar para manter a saúde, manter a qualidade de vida, e o que a gente faz hoje vai ajudar a gente amanhã bastante. Obrigado, Rafael. Eu também convido você, pegando carona na fala do Rafael, a conhecer as atividades físicas e esportivas do SESI, que podem ser levadas para a sua empresa e também nas nossas unidades. Você pode ter acesso a todas pelo WhatsApp 4002-6213, pelo site sesigoias.com.br. Agradecimentos especiais ainda ao meu xará, Bruno, que está de volta aqui na mesa de edição, ao César Ricardo, a Juliana Caldeira, que está de férias, curtindo a vida, e já estamos com saudade de você, Ju, e também aos nossos sponsors, Paulo Vargas, André Rocha, Sandra Persim, e principalmente agora, gratidão a você que nos assiste toda quarta-feira aqui no Saúde e Produtividade. Te vejo no futuro sem dor.